Então, vai gravar aí, Sidney? Está gravando, né? É. Já. Diminuir. Boa tarde a todos que estão aqui presentes nessa nossa reunião do Cine Debate, que é uma programação da Comissão de Cultura do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. Eu sou Luiz Fernando de Nóbrega, eu sou psicanalista pela Sociedade Brasileira de São Paulo e também faço parte aqui como membro do Núcleo de Marília e Região. Essa reunião de hoje tem como comentarista a minha colega Eleonora Rossetti. A Eleonora foi minha colega das épocas de formação lá no século passado. Então, tenho o maior prazer de ter a Eleonora aqui junto com a gente. A Eleonora também tem um blog, para quem se interessar de ver. O blog é Eleonora Rossetti, uma psicanalista vai ao cinema. E ela tem os comentários lá dos filmes que ela já viu, fez resenhas, tem informação técnica dos filmes. É muito interessante de acompanhar para quem quiser saber de filmes e cinema. Ela parece que, contou outro dia, tem mais de 1000 filmes lá colocados lá. Então, é uma beleza para quem quer saber de cinema, né? E a Eleonora é membro associada da Sociedade também Brasileira de São Paulo, né? Uma outra informação, só para terminar aqui, a próxima reunião nossa aqui do Cine Debate é 10 de abril, vai ter a nossa colega a Cássia Bruno comentando o filme Uma Jovem em Chamas, que é no mês de abril, então, sábado, 10 de abril. Então, Eleonora, você faz os seus comentários, a gente vai acompanhar e depois a gente vai abrir para quem quiser participar e comentar. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Obrigada pela presença. E eu tenho que dizer para vocês que, bom, Luiz Fernando já me apresentou, meu nome é Eleonora Rossetti, eu sou psicanalista, trabalho há 35 anos no meu consultório, mas eu tenho uma paixão, um hobby na minha vida, que é cinema, adoro cinema, né? Tenho uma paixão por cinema. Então, eu tenho esse blog, onde eu só coloco os filmes que eu gosto e faço não é que eu sou crítica, né? Não vou me colocar como crítica de cinema, eu opino, quer dizer, eu sou um espectador de cinema que vai lá não para esquecer o filme depois que saiu da sala, sabe? É para pensar, porque eu acho que o cinema hoje em dia, e sempre foi assim, ele tem muita coisa para nos ensinar. E então, o pessoal me convidou, o pessoal de Marília me convidou, e eu escolhi, então, um filme que eu achei muito oportuno para ser visto agora, nesse momento que nós estamos, triste momento que nós estamos vivendo, porque eu não sei se vocês todos viram o filme, eu vou fazer um pequeno resumo do filme, para que vocês possam entrar no clima do filme, porque o clima do filme é muito emocional. E alguém falou alguma coisa? Não, né? Eu que escutei. Bom, o filme se chama Pieces of a Woman. Não tem tradução do título para o português, porque eu acho que ele só está passando na Netflix. A Netflix, às vezes, põe só o título em inglês, o título original. Eu acho também que é difícil fazer uma tradução, e a minha essa tradução seria Uma Mulher em Pedaços. Esse filme é feito por um diretor húngaro. O nome dele é muito complicado, chama Kornél Mundruczó. Ele é jovem e gosta de explorar terrenos humanos pouco explorados, sabe? Ele propõe questões, né? Mais do que dar respostas, mas, no entanto, nesse filme Pieces of Woman, eu encontrei uma descrição perfeita de um sentimento que todos nós conhecemos na nossa vida, que é o luto, né? Quem nunca perdeu, né? Um amigo, um parente. Mas, nesse filme, especificamente, a Marta, que é interpretada pela Vanessa Kirby, que já ganhou a Copa Volpi, que é a melhor atriz em Veneza. Ela está no Globo de Ouro, ela estava indicada como melhor atriz. Ela, em todas as listas, realmente ela está espetacular. É uma atriz jovem,
que a gente viu em poucos filmes, é inglesa. E então esse filme começa assim, a Marta feliz da vida, porque está com aquele barrigão, está esperando um bebê. A gente vai deduzindo, né, essas situações, porque nada é narrado assim ao pé da letra. Então está ela feliz com o marido, comprando coisas para o bebê, ganhou um carro da mãe. Aí a gente já percebe alguma relação assim, que tem algum atrito ali, algum espinho, né, entre a mãe e o casal. Mas ela está contente, ela está feliz. Só que Marta, diferentemente do que a mãe dela queria que ela fizesse, resolve ter o bebê em casa, né? Depois nós vamos entender bem por que ela está fazendo isso. Inconscientemente, né? Mas ela faz a preparação do parto com parteira. Chegam as contrações e o marido telefona para a parteira e ela não está disponível porque ela está fazendo um parto muito difícil. Vai chegar uma outra pessoa que ela não conhece. Então já começa aí a existir o sinal de que as coisas não estão assim maravilhosas, né? Como a gente ia imaginar. Bom, e como a Marta pensava e como o marido pensava. Ela tem as contrações, ela tem o papel da bolsa, da água, ela começa a contrações cada 6 minutos, começa a ficar muito aflita, angustiada, o marido também. Chega a parteira. Chega a parteira, ela vai da sala para a banheira, para ver se melhora a contração, vai para o quarto, e tudo isso acontece em 30 minutos, num plano sequência. Quer dizer, plano sequência, para quem não entende cinema, é o seguinte, não tem corte. Os atores vão pelo cenário como se fosse vida real. Então, isso faz com que a gente vá junto com eles. Esse filme já entra dentro da gente, principalmente quando nós somos mulheres, porque as que experimentaram isso e as que nunca experimentaram, mas que sabem o que é um parto. E o parto da Marta, apesar de ser um parto de um bebê querido, esperado, e ela também super emocionada, tem aquela coisa trágica relacionada ao parto, né? Porque existe a possibilidade da perda. Muito antigamente, as mulheres morriam muito no parto, hoje morrem muito menos, e os bebês também, mas o parto tem sempre essa questão. Bom, suores, contrações, dor, a parteira começa a se preocupar com os batimentos cardíacos do bebê, e muda ela de posição. Bom, eu sei que, de repente, coroa a cabeça, e ela diz, o bebê vai nascer. Marta, muito aflita, faz o último esforço, a câmera super close, né? Quer dizer, é muito impressionante. A gente vê, não é como qualquer desses partos nos outros filmes, que é só... Bom, aí a parteira tira o bebê e Marta imediatamente pergunta, mas ela não chorou? Nesse momento o bebê chora, todo mundo já relaxa mais. O marido está com ela no colo, praticamente, sabe? Muito carinhoso, beijando, afagando, fazendo massagem. A parteira põe a bebê no colo, no peito da Marta. E ela olha pela primeira vez aquela menina que ela tinha esperado tanto, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que ela está cansada, ela beija a cabecinha da bebê, o marido tira uma tímida fotografia e a parteira entra em pânico. Tira a bebê do peito da Marta e diz, vocês não percebem que ela está roxa? Bom, é isso. Quer dizer, a morte não deu tempo para Marta conhecer o rostinho da filha. O pai apenas elogiou os olhos e corre para o telefone chamar uma ambulância, ele corre para a rua, quase atropelado, e a cena é cortada. Então, é claro que vocês entenderam por que eu escolhi esse filme, porque o luto é um sentimento que foi escrito, foi muito pesquisado e muito visto por várias linhas de psicanálise e principalmente Freud. Então, eu fui
entender o contexto, quando o Freud entra e vai escrever os principais textos sobre o luto, que são Luto e Melancolia, que ele escreveu em 1915, depois foi publicado só em 17. Tem os outros textos que eu vou ler aqui, que é Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, em 1915, no segundo capítulo, ele se intitula Nossa Atitude para com a Morte. E tem um outro artigo também interessante que eu fui ler lá sobre a transitoriedade em 1915, também. Todos esses artigos durante a Primeira Guerra, né? Então, Freud estava com os filhos no fronte, os 2 filhos dele estavam no fronte. E a gente entende que ele está escrevendo isso não assim em tese, ele está emocionado também ao escrever sobre morte e sobre o luto e o trabalho de luto. Então, eu gostaria até de ler para vocês aqui exatamente como é que ele fala sobre o luto, qual é a definição de luto, né? Então, ele diz em Luto e Melancolia: o luto, de modo geral, é a reação à perda de um ente querido, a perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por diante. Em algumas pessoas, essas influências produzem melancolia em vez de luto. E, por isso, suspeitamos que essas pessoas possuem uma disposição patológica. Porque Freud é muito claro em afirmar que o luto é um sentimento natural, normal. Existe o luto patológico, mas existe o luto normal. Que é o que ele descreve de uma maneira muito bonita, porque ele diz assim, ele usa a melancolia, ele usa do luto para falar da melancolia, sabe? Comparando os 2 sentimentos e para mostrar a diferença que existe entre esses 2 sentimentos. Então, ele fala assim que no luto há uma entrega tão total do eu enlutado, mas que todo mundo entende, que aquilo todo mundo sente, e que então ninguém vai mandar essa pessoa ao médico. Ou seja, isso não é doença. Doença é a melancolia, né? Porque ele diz assim, no luto, o mundo fica vazio. Na melancolia, o eu fica vazio, né? Que aí tem que incorporar o objeto novamente, e aí o objeto é incorporado de maneira ruim, tudo que um melancólico fala sobre o objeto, ele está falando sobre ele mesmo. Quer dizer, também Freud aí ele chama a atenção de uma coisa para nós psicanalistas, né? Ou seja, os sentimentos, quaisquer que eles sejam, eles têm que estar colados a uma estrutura. E essa estrutura, tanto pode ser uma estrutura normal, quanto haja alguma alteração. E aí a gente parte para o campo da psicose, não o campo da neurose. Eu acho que o filme mostra belamente, de maneira muito, muito, muito linda, como o luto mexeu com cada personagem do filme. Então, por exemplo, o marido de Marta, ele chora copiosamente, ele é sentimental, ele é um trabalhador braçal. Existe uma metáfora bonita no filme, porque ele está fazendo parte da construção de uma ponte. Enquanto ela está construindo um bebê lá dentro dela, a filhinha dele, está fazendo a ponte. Então, o filme tem muitas metáforas assim. A primeira é a ponte que a gente vê. Depois, o que a gente percebe no marido? Ele é trabalhador braçal, ou seja, ele é um sujeito que gosta de ação, ele quer fazer coisas, então ele quer tirar a Marta daquela... Ela está muito fria, ela está muito gelada. Ela vai na geladeira, pega uns gelo para pôr no peito, porque o leite vaza. E ela está num shopping olhando as crianças. Ela gosta muito de olhar crianças nesse período. Não sei se gosta, ela é atraída pelas crianças, né? Então a menininha olha muito assustada para ela, e ela olha o peito assim e vê que está escorrendo leite. No metrô, ela vê as crianças brincando,
Mas existe um distanciamento, aquilo que Freud disse, né, do luto. Há um distanciamento, há uma entrega a esse trabalho de luto, que dependendo da pessoa, vai durar um tempo X e, vamos dizer assim, maneiras particulares de lidar com o luto. Marta, o marido, estava falando do marido, né? O marido, por exemplo, quer fazer sexo com ela, quer de repente fazer outro bebê correndo, ele não sabe o que fazer. Mas a Marta quer distância, né? Ela não quer conversa. Ela vai no emprego, que ela tinha tido uma licença maternidade, né? Ela chega lá, tem uma outra pessoa no lugar olhando espantada para ela, mas você chegou agora. Quer dizer, tudo era uma dor. Aquela dor no corpo que ela sentiu continua ardendo dentro dela, né? Ela só tem espaço para lidar com essa dor. E ela vai lidar de uma maneira muito bonita. Porque depois desse primeiro momento onde existe uma rigidez, uma frieza, um afastamento de tudo, de repente a gente vê ela no supermercado pegando uma maçã. A gente já tinha visto antes Marta comendo maçã, antes da perda do bebê. Ela pega a maçã. Aí ela entra numa livraria e ela está atrás de livros sobre germinação. Ela fica lá folheando aqueles livros antigos, com aqueles ensinamentos sobre germinação. É muito lindo, porque ela vai ao supermercado e compra um monte de maçãs. Corta, pega todas as sementes e faz aquilo que a gente sempre fez, né, na escola quando a gente é pequenininho. Pega um algodão, bota a semente, bota outro algodão em cima. Ela fez vários úterozinhos no banheiro, na geladeira dela. E a gente vê ela aí olhar. E ela come a maçã, e ela sente aquele cheiro de maçã, e a maçã vai estar presente em todo o trabalho de luto dela, como um objeto, quer dizer, aí a gente já vem com um Klein na cabeça, né? Porque minha análise foi kleiniana, um objeto bom, que é a maçã, que é gostoso de comer, muito diferente da melancolia, onde as pessoas se recusam a comer, ou por causa do problema, Freud explica que está ligado à fase oral canibalística, a melancolia. O luto não, o luto é outro caminho, é outro espaço, né? E eu não sei quem viu o filme, mas quem não viu vai entender o que eu estou falando agora, que o filme acaba de uma maneira muito linda, porque Marta vai na geladeira, abre aqueles algodõezinhos e vê que germinaram. Ela, depois de um ano, porque um ano a gente as datas vão aparecendo na tela, né? E a gente acompanhando, o trabalho de luto durou, sei lá, quase um ano. Ela conseguiu, né? Porque ela estava procurando alguma coisa o tempo inteiro. Então, ela procura um bom objeto, ela está em plena posse do bom objeto, mas Freud avisa, e isso precisa tempo. Além do contato com a realidade, de saber que houve a morte, admitir, aceitar a morte, existe um tempo para o luto. Cada um tem o seu tempo. Existe uma cena final muito linda, que a gente a tela fica preta e de repente aparece uma árvore linda, árvore enorme. Quando a gente olha mais perto, assim, que a câmera se aproxima, é uma macieira cheia de maçãs. E vem uma menininha loura, caminhando em direção à árvore, ela sobe na árvore, pega a maçã e senta no tronco e começa a comer a maçã. E a gente ouve a voz da mãe chamando, Luciana, Luciana, vem jantar, desce daí. Luciana desce, vai ao encontro da mãe e a primeira pergunta que ela faz, qual é a comida que nós vamos comer? Eu quero comer uma coisa gostosa. E aí as duas começam a brincar.
tendo uma interferência? As duas começam a brincar. Aí volta o filme para Marta, sentada numa mesa, com a irmã, que implicava com ela, de um lado, e a mãe do outro. E a gente vê que a mão da Marta se aproxima da mão da mãe e aperta. E as duas... Tem uma cena no filme muito pesada, muito raivosa, muito, sabe? A mãe não aprovava nada em Marta, não aprovava o marido, não aprovava que ela queria ter o bebê em casa. As duas se chocam. E, nessa cena final, ela segura a mão da mãe. Ou seja, o ego está pacificado, a libido amorosa está de volta, e também esse trabalho de luto acrescentou ao ego. Quer dizer, acrescentou a Marta uma experiência que ela vai levar para o resto da sua vida. Então, esse filme realmente me tocou muito, eu espero que vocês tenham visto, e quem não viu, que veja, porque é um filme bom não só para psicanalistas, não é para todo mundo entende esse filme, principalmente as mulheres. Então, eu queria também ler o que Klein fala a respeito disso. Eu tenho aqui Aqui, eu tenho tanto papel aqui. Então, já me perdi aqui nos papéis. Espero que vocês tiverem paciência comigo. Não achei, que pena. Mas eu sei o que ela fala. Ela diz que o trabalho de luto é não só você poder introjetar o bom objeto, como introjetar vários outros bons objetos, né? Quer dizer, esse trabalho, ele recompensa. E ela diz que os pais amados são reintrojetados depois do luto. Então, é isso que a gente vê no filme da Marta, que está preparada para viver uma vida, apesar dessa tristeza grande que ela passou, ela poder viver uma vida onde exista fertilidade, macieiras, crianças. É isso. Obrigada. Muito bom, Eleonora. Então, a gente abre para quem quiser fazer algum comentário. Às vezes as pessoas gostam de escrever alguma coisa também para ser lida. Vamos ver o que vai surgir, Eliana. Vamos. Agora, então, nós estamos abertos às perguntas. Eu tive uma aqui, dizendo assim, Eleonora, que para Winnicott, a perda de um bebê pode deixar a preocupação materna primária num estado dissociativo. Estado este que é saudável se existe um bebê, mas quando não existe, pode ser um estado dissociativo? Ela consegue sair deste estado, mas a princípio no filme me parece que ela fica um pouco neste estado. Eliana, O que você acha? você já acabou a sua pergunta. Eu acho que você observou bem, porque o primeiro movimento da Marta é um movimento, eu diria, caótico. O caos reina dentro da Marta, porque a morte entrou, matou, né? A gente sabe também que toda mãe que espera um bebê, ela não é só que ela adora aquele bebê, ela tem sentimentos ambivalentes com relação a esse bebê, né? A liberdade dela, a vida vai mudar completamente, quer dizer, ou seja, e fora os sentimentos inconscientes que o Sigmund Freud nos avisou, né? Que a gente está sempre de olho, porque o inconsciente existe e nos movimenta apesar de nós mesmos. Então, eu acho que nos primeiros momentos, se eu bem entendi sua questão, ela pode estar assim, toda em pedaços, é a mulher que está despedaçada, fragmentada, dissociada, né? Só que, vamos dizer assim, quando Freud fala, por exemplo, da melancolia, ele fala sobre um agente crítico que está instalado lá junto do objeto que foi incorporado, né, por identificação narcísica, e
o sujeito, ele se tortura através desse agente crítico, que depois, claro, vai virar o ideal do ego e o superego lá para diante, né? Agora, quando eu vi o filme, eu percebi esse momento, esses primeiros momentos, toda mulher percebe, esses primeiros momentos, assim, né? Ela ficava tão quieta, tão longe, quer dizer, para usar a linguagem econômica do Freud, a catexia libidinal foi toda retirada do mundo. O mundo ficou vazio para ela. Não existia marido, não existia mãe que gritava com ela. Quer dizer, o Freud diz que o único sentimento diferente é que no luto não existe a perda da autoestima, enquanto que na melancolia existe a perda da autoestima, né? Então, ela não perde a autoestima. Isso a gente vê quando ela vai na casa da mãe, por exemplo, vestindo uma roupa bonita, e a mãe sempre criticando ela, né? Nossa, eu pensei que você viesse com uma roupa mais simples. Quer dizer, sabe, ela não ficou feia, não ficou toda desarrumada, né? Não, ela está num período de reconstrução. A ponte, né? Ela está fazendo uma ponte com ela mesma, com o mundo também, ela está trabalhando essa ponte com o mundo, e ela procura. A movimentação dela é nesse sentido, ela procura o que ela precisa, né? Para poder pacificar. Encontra. Então, o filme, nesse ponto, é muito interessante, porque também nos ensina. Porque, como nós estamos lidando atualmente muito com o luto, né? É só ligar a televisão, não é o nosso luto, é o luto do Brasil que nós estamos vendo. Com aqueles UTIs repletas de gente que a gente pensa que vai morrer, a gente não sabe que a pessoa vai... O que aconteceu com aquela pessoa, com aquele borrão na cara. É muito aflitivo. A gente tem que acreditar na vida, quer dizer, apesar da morte. É o que ele fala no texto sobre a transitoriedade. Quer dizer, enquanto existe a beleza, ela pode ser observada. Quer dizer, não adianta a gente ficar melancólico e achar, mas tudo isso vai acabar, tudo isso não sei o quê, eu não vou ter mais isso, eu não vou ter mais isso. Estava em guerra, né? Então estavam vendo ruínas e tudo isso. A vida de um enlutado fica em ruínas, mas depois existe a reparação, a reconstrução. Eu não achei a Melanie Klein, mas ela fala justamente nisso também, nessa reintrojeção do objeto bom, que faz a pacificação e traz a pessoa para a esperança de que a vida está acontecendo. Será que eu respondi a tua pergunta? Aí ela fala assim, saindo, é a Daniela que está falando, Bochetti, e ela diz assim, ir saindo desse estado de preocupação materna e voltar a ser, a ver como uma pessoa, inclusive uma pessoa que pode novamente gerar, mas por um tempo aí ela não completou a pergunta. Talvez ela queira dizer isso aí. Ela fala por que um só existe o tempo, bebê, né? Ela não consegue retornar. no filme, ela resolve fazer, ela vai até a universidade, né? E pergunta se pode doar os órgãos do bebê. E o médico diz que não. Então ela diz, mas eu posso doar para a universidade para estudos médicos. Ele diz sim, e ela assina os papéis. O marido fica louco da vida, a mãe fica louca da vida, porque a mãe está lá preparando já a lápide do túmulo, onde está escrito o nome, só que está escrito o nome errado. Não é o nome que a Marta escolheu. A Marta escolheu o nome Ivete, com Y e 2 T's. E a mãe coloca Ivete, com I, né? E aí alguém diz, mas é muito melhor o nome começar com I do que com Y, porque ela vai ficar lá no fim da chamada na escola. Quer dizer, a Marta teve que passar por tudo isso, cada coisa dessas que acontecia na vida, que lembrava a morte da filha, ela sai correndo, e não vai haver funeral, diz ela. Quando a última cena mesmo é ela com a urna, que a gente supõe que são as cinzas do bebê, né? Ela sobe na ponte que o marido finalmente também já tinha construído, o marido abandona ela, né? Mas ela sobe na ponte. Ela põe o gorro do marido, isso é um detalhe que eu só vi a segunda vez que eu vi o filme.
ela incorpora o marido também nessa cerimônia, nesse ritual de entregar a bebê para os elementos, né? Então, ela joga as cinzas de cima da ponte com o gorro do marido e ela está em paz. Mas ela recobrou a vida. Aconteceu aquilo. Tem uma coisa muito importante também que eu estou esquecendo de contar para vocês. Eu não falei para vocês que na hora do parto, o marido, muito timidamente, tira uma fotografia? Ele tira essa fotografia, a gente não ouve mais falar da fotografia, todo mundo esqueceu da fotografia. Quando a Marta resolve fazer os úterozinhos na geladeira, ela começa a se lembrar de alguma coisa relativa a esse momento. Porque a história do filme tem as complicações dos personagens, né? A parteira está sendo processada judicialmente porque a mãe da Marta acha que ela tem que receber uma indenização financeira. E ela diz no tribunal que ela não está de acordo com isso. Quando há um intervalo entre o primeiro e o segundo momento do julgamento, a Marta corre para a loja onde ela sabe que está o filme, que o marido deixou lá, procurando, continuando a procura, né? Ela vai lá, olha, tem as fotos do ultrassom, mas ela encontra a foto. Ela fala, eu quero que você me revele essa foto. E é a foto do momento que a bebê está no peito dela, e os dois, pai e mãe, estão sorrindo, olhando para a bebê. Quando ela chega no tribunal e ela tem que depor, ela diz, essa mulher não tem culpa nenhuma. Eu não quero dinheiro. Dinheiro não vai me trazer ela de volta. E a minha filha não viveu para ganhar dinheiro. A minha filha viveu para mim. Essa mulher não tem culpa nenhuma. Quer dizer, você veja só a mudança, quer dizer, ali do quadro, tudo é a aceitação da morte, o trabalho de luto, moldou aquela mulher jovem, né, para ela ter uma vida diferente da que ela ia ter se a bebê tivesse, não sei, a gente nunca sabe, né? Mas ela ficou melhor. Isso que eu acho que o filme mostra muito bem e que tanto o Klein quanto o Freud falam a respeito do trabalho de luto que deixa com que a libido do eu, né, esteja livre para outras relações, para outros investimentos. É isso. Agora eu queria chamar a Gabriela Rosário, que ela gostaria de falar. Você quer ligar seu microfone, Gabriela? Eu queria fazer uma pergunta também. Por favor. Sim. Eu gostei muito do filme, achei o filme muito bonito, sabe? E mexeu muito comigo também, porque minha irmã quase morreu no parto, né? E assim, relacionando o filme com a vida real, às vezes, na vida real, acontece um pouco diferente. A mulher, geralmente, ela não separa do marido quando acontece alguma coisa assim. A maioria das vezes, né? E sofre no casamento. Então, relacionando o filme com a vida, a minha pergunta é assim, por que é sempre indicado terapia para a mulher quando o casal passa por problemas e por que geralmente depois de fazer terapia, a mulher precisa se calar por sabedoria em casamentos que não deram certo? Porque, assim, é uma pergunta que eu tenho, que surgiu depois do filme, e que eu tenho de muito tempo, sabe? Assim, que eu vejo que muitas vezes é a mulher que busca terapia, é a mulher que busca solucionar os problemas e às vezes ela até se cala para resolver os problemas. Como a atriz principal, ela ficou paralisada durante muito tempo, né? Então eu queria saber isso. Gabriela, eu acho que você entendeu bem o filme, né? Porque quando a gente faz quando a gente liga a história a pensamentos da vida, sobre a vida da gente, sobre a vida, você pensou na sua irmã, lembrou de tudo que aconteceu. Olha,
eu não sei, eu não sou terapeuta de casal, né? Então eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, sou psicóloga, sou psicanalista, atendo no consultório. Então a gente vê que o luto é muito mais fácil de lidar, e Freud explica isso muito bem, do que outras coisas muito mais, vamos dizer assim, que acontecem muito mais que, por exemplo, a depressão, né? Que a gente chama melancolia, ele fala luto, melancolia é a depressão. Existem várias formas de depressão, até de uma depressão mais leve, até uma depressão psicótica, tudo isso. Eu acho que quem vai procurar auxílio, ajuda, e a Marta faz isso, ela não vai fazer terapia, mas ela procura no mundo o pedaço dela que está faltando, os pedaços dela que estão faltando, né? Eu acho que a mulher é mais sensível, principalmente nessa questão do parto, na questão de ter o bebê, na questão de ter a família, de ser fértil. Lá dentro da mulher, ela não tinha tido filho nenhum ainda, né? Existe uma coisa até cultural, né, que coloca uma mulher que não tem filhos assim meio, né? Imagina, a própria mulher se sente, sei lá, seca. Quantas vezes a gente ouve falar, sou seca? Eu tive no meu consultório, me lembrei agora, a mulher não veio o marido. Esse casal estava casado há muito tempo e estava tentando fazer fertilização in vitro, só que a esposa dele perdia todos os bebês que eram colocados. Então, eu tive que trabalhar com ele. E tive que, trabalhando com ele, eu fiz ele trabalhar com ela, sabe? Eu tirei os dois do cemitério, porque eles viviam num cemitério. E cemitério não é lugar de fertilização, é de putrefação, que é o que estava acontecendo com aquele casal, que estava quase separando por causa desses problemas, e ela desesperada. Então, eu acho assim, cada caso é um caso, a gente se baseia muito nas ideias de quem sabe mais que a gente, mas também precisa, no meu trabalho, eu sinto isso, precisa de inspiração. A gente vai também procurando, né, como ajudar aquela pessoa. Aí eu percebi que ele precisava ajuda, para ele poder levantar a mulher dele, e para os dois abrirem sabe, toda aquela felicidade, comprar as coisas para o bebê, e não pensar que vai morrer. Era isso que eles pensavam quando eles iam fazer né? Não sei se combina, se não combina, mas eu acho que a disposição da pessoa... O fato é que, na próxima inseminação, eles tiveram gêmeos. E ficaram casados e felizes. Sei lá, eu acertei, a minha intuição também trabalhou ali. É isso, Gabriela, que você queria ouvir? Então, Obrigada. agora, nós temos um comentário de uma colega, da Márcia Guedes. Ela diz assim: uma cena bonita que ilustra a elaboração do luto é quando ela joga as cinzas do bebê no rio. Eu já falei sobre isso, né, da ponte, e que ela coloca o gorro do pai, né, o gorro do marido. Eu acho que ali é a finalização. Ali ela elabora finalmente tudo, né? Quer dizer, ela dá o passo em direção à entrega, né? Porque no luto existe uma entrega, mas uma entrega ao trabalho do luto. A libido é toda investida nesse trabalho que a pessoa precisa fazer para entrar em contato com a realidade, para fazer com que o tempo passe, para aceitar, né? Então, na hora que ela nem enterra as cinzas do bebê, como a mãe queria, não põe lápide, não põe nome, não põe nada, coloca na ponte que o marido construiu, coloca o gorro do... Ela não era nem marido, não era um casal, ela coloca o gorro do companheiro e abre a urna e o vento leva. E a gente vê as águas do rio como última imagem. Quer dizer, ou seja, a bebê vai fazer parte do mundo vivo, aquele rio lindo, onde as cinzas dela iam ter outro destino, né? Ela não quis nem pôr na terra, ela quis jogar na água.
Então, a água, o que é? Né? Sempre é um elemento emocional. Né? Então, entregou de uma maneira emocional e gostosa e triste, mas uma tristeza que não era mais arrancadora de pedaços. Ao contrário, é uma tristeza que fez ela ficar melhor. É isso. Aí uma outra colega, Dagi, faz um comentário. Eu não estou vendo você também. muito bem, Eliana. Uma outra colega também, a Dagi, ela faz um comentário assim: é muito bonito e é emocionante a integridade dessa mulher. Verdade. E aí Verdade. uma outra diz assim, continuando, ele disse que a filha seria a primeira a andar na ponte quando fosse construída. Exatamente. Ele tinha fantasias sobre o bebê, ele era um marido carinhoso, amoroso, detestado pela sogra, mas aí a gente vê o lado que a Marta mudou, né? Porque a Marta, ela era agressiva, tal mãe, tal filha, né? A mãe tinha uma história muito triste, porque ela era uma sobrevivente do Holocausto, e ela conta para Marta, nessa cena de briga que elas tiveram, ela conta para Marta o seguinte: você sabe como é que eu nasci? Eu nasci no gueto. E a minha mãe não podia me alimentar o suficiente, porque se eu chorasse, eu seria retirada e ela também, eles iam achar as duas. Elas estavam escondidas num lugar. Então, a minha mãe me alimentava o suficiente para eu sobreviver. Me levou ao médico, o médico me pegou pelos pés, como quem pega uma galinha, e disse para a mamãe, se ela levantar a cabeça, pode ser que ela sobreviva. E aí a mãe disse, que é Ellen Burstyn, uma excelente atriz, ela fala, e eu levantei a cabeça. Você tem que levantar a sua cabeça. Aí a Marta fala, essa perda é minha, não é sua. Fui eu que perdi a minha filha. Ou seja, ela diz para a mãe, o recado, eu vou fazer as coisas do meu jeito. Só que, quando ela fez as coisas do meu jeito, que ela teve o bebê em casa, todo mundo fica lá pensando, puxa vida, se ela tivesse tido no hospital, o bebê tinha sobrevivido. Muitas vezes ela escuta isso de pessoas falarem. Quer dizer, a Marta, ao mesmo tempo que a mãe dela era muito crítica e muito invasiva, ela também queria bem a filha. Não é que ela queria mal a filha, mas a Marta tinha que ter o bebê como a avó dela tinha tido a mãe. O inconsciente da gente prega peças, às vezes, assim, terríveis. Por que aquela cisma de ter o bebê em casa? Né? É para ter... E tudo aconteceu, porque, lógico, se ela estivesse no hospital, pode ser. Se bem que a gente nunca sabe, o que ela diz no julgamento, minha filha morreu, ninguém vai trazer de volta, e nós não vamos descobrir aqui a causa da morte. Aqui nós vamos inocentar a parteira que fez o seu trabalho, que se preocupou, que me acolheu. Essa mulher não merece ser julgada culpada. Uhum. O doutor Colucci, Eleonora, parabeniza seus comentários. Obrigada. E a Yolanda, ela disse assim, também uma forma de perdoá-lo, de perdoar o marido, né? É entender todo o comportamento dele pós-perda. Você gostaria de comentar alguma coisa? Deixa eu ver se eu entendi aí o que a pessoa quis falar. O comportamento dele com as perdas. Sim, ela porque disse uma forma de perdoá-lo, né? quem Observando o perdoa comportamento dele. Eu não ouvi. Observando o comportamento dele, da perda do bebê, ela disse assim que é uma forma de perdoá-lo, né? Dela perdoar o marido, no caso. Pois é, mas o problema do marido é isso que o filme mostra também. O marido se vai porque ele se recusa a aceitar o trabalho de luto, o teste da realidade. Cada um é de um jeito, quer dizer, cada estrutura humana vai desenvolver esse sentimento de luto de uma maneira, vai abrigar o luto de um jeito.
não tinha como, não havia, não precisava perdoar o marido. Talvez o marido precisava perdoar ela, porque não foi o marido que mandou ela ter o filho em casa, foi ela que quis, né? E ele fazia as coisas do jeito dele, muito carinhoso. É um ator maravilhoso, que é o Shia LaBeouf, muito bom mesmo. Aliás, é um trio de atores assim fantásticos. A Ellen Burstyn, que faz a mãe, o Shia LaBeouf, que faz o marido. E o que aconteceu ali? Ela não podia aceitar o marido, porque o marido queria resolver as coisas de outro jeito. É isso. E foi ele que foi embora. Quer dizer, ela não teve não perdão ali. Ela fala, sou eu, está acontecendo comigo. As pessoas... E o marido tem uma cena muito forte dele tentando, tipo assim, transar com ela de uma forma violenta. E ela não está nesse clima. Mas ela não reclama nada. A Marta é uma pessoa verdadeiramente muito íntegra mesmo. Só que os seres humanos íntegros passam por coisas horríveis e perdem pedaços de si, e a gente tem a responsabilidade com a gente mesmo de se reerguer, né? A mãe dela fala, levanta a cabeça. Na verdade, foi a mãe dela que falou para a mãe, quer dizer, a avó, como é que o bebê pode saber se levantou a cabeça? A mãe que contou. Quer dizer que, sendo vítima de holocausto, a pessoa tem uma necessidade de ter uma reparação, né? Então, ela colocou no dinheiro. O marido não, o marido foi chorar. A gente vê ele chorando copiosamente, olhando a ponte inacabada, pegando o carro velho lá dele, indo para outro lugar, sabe? Quer dizer, mas antes de ir para outro lugar, ele foi lá falar com a advogada, que era a prima da mãe da Marta, e ficou transando lá com ela, né? Não transou com a Marta, transou com a advogada. Quer dizer, ele procurou diferente. A procura de cada um é diferente. Então, eu acho que isso que separou o casal. Eles eram muito diferentes mesmo. Acontece. A Haddad, Leonor, ela faz um comentário assim, que faz uns meses que ela está atendendo um homem que perderam a filha logo após a morte da bebê, depois de ter acabado de nascer. E ele estava num sofrimento intenso e continua. Pensa que a vida dele acabou. Ele se retraiu totalmente, sentiu-se culpado, não quis mais falar com ninguém. É muito triste. Sentiu ser arrancado pedaços dele. Exatamente. Ele, pelo que você está falando, eu não sei exatamente há quanto tempo aconteceu o luto, quando começou, mas pode ser que ele esteja desenvolvendo um luto patológico, né? Que existe, né? Antes de entrar na melancolia, existe um outro grau do luto, mas também tem que dar tempo. Freud é muito claro quando ele fala: não existe trabalho de luto com tempo determinado. Cada estrutura, cada ego, cada pessoa vai viver isso de uma própria maneira. É isso que Marta grita. Ela grita: eu preciso do meu tempo, sou eu. Na verdade, você veja, o marido dela está tendo esse luto parecido com o desse paciente da colega, né? Porque ele só chorava, transava. Mas ele transava, continuava com a libido lá acesa. Tem gente que cai na depressão, né? Cai na famosa melancolia. Mas eu não sei, eu não posso opinar assim e dizer. É muito parecido, né? Igualzinho assim, mas como o filme aborda a mulher, teria que existir o mesmo trabalho de luto no homem, né? Ele pode ser que no primeiro momento se exista só dor e revolta e vontade de, nem sei, quer dizer, o mundo fica vazio, diz Freud. Então ele está vivendo esse vazio. Nós precisamos ajudar essas pessoas a reencontrar o bom, o objeto bom, e incorporar de novo, porque está fazendo falta. O ego não tem libido, quer dizer, tem libido, tem toda a libido lá, mas reprimida. Ela não vai buscar, diz Freud, não busca um novo objeto, nem que ele esteja ali available, né?
Mas o enlutado não faz isso. Então, eu desejo sorte para essa colega que está tendo que lidar com um caso difícil, né? E agora, a Rose Claire Keller, ela disse assim: gostei muito do filme, permeado de simbolismo. Achei interessante a cena que ele joga a bola a Marta e ela fura a bola. Não é bem isso, é que... Sabe aquelas bolas de pilates? Ela estava fazendo pré-natal e a bola era para ela relaxar, né? Para ela sentar lá e relaxar como faz o pilates, né? Quando ele joga a bola, né? Quando eles estão tendo aquela briga logo depois dele tentar transar com ela. Ela está fumando e ela põe o cigarro e lá foi a bola vai murchando, sabe? Quer dizer, aquilo é um simbolismo da relação. Para mim foi assim, eu vi assim, a relação deles estava murchando, porque ele estava lidando de um jeito que ela não queria. Quer dizer, pode ser que outra mulher quisesse, não sei. Os pares se formam. A gente forma os pares e não sabe pelo que a gente vai passar na vida, né? Não sabe se o outro vai passar com acolhimento, do jeito que a gente quer. E se não quer, a gente não pode obrigar as pessoas a serem o que a gente quer, né? As pessoas são as pessoas. Às vezes tem jeitinhos que a gente tem, principalmente mulher tem, de mostrar certas realidades para uma pessoa, para o marido que não está entendendo muito bem. As mulheres são muito sensíveis, né? Nós é que damos a vida, né? Nós temos essa responsabilidade, né? Tem que cuidar da vida, a gente cuida, né? Da gente primeiro, né? Porque senão como é que vai ajudar o outro? E tem que ajudar o marido, mas às vezes vai saber a história do marido, né? Vai saber a história pessoal, é o que ele fala, Freud. O luto também depende da biografia da pessoa, por tudo que ele passou na vida antes de sofrer aquele luto. Então, eu não sei, né? Quer dizer, essas coisas levam tempo. O analista tem que ter muita paciência, muita paciência. Eu vejo assim, muito acolhimento, isso a gente aprende lá com o Winnicott. Você tem que andar lá na praia com ele até ele querer entrar no consultório, né? E enxergar, fazer face a essa coisa tão dura e amarga que é só ter minutos de vida de um filho. Quer dizer, perder um filho grande, médio, com minutos, é a mesma coisa. A dor é a mesma. Quer dizer, fora a dor narcísica, que também está ligada a isso. O ego da pessoa leva um baita... Quer dizer, eu acho que o título, a Mulher em Pedaços, porque ela levou lá um baita encontrando a vida, né? E aí tem que ter tempo, paciência, ajuda, né? Eu acho que nessas horas ajuda muito ter companhia, né? Para fazer isso, que é o nosso trabalho, né? A Angelina gostaria de falar, por favor, Angelina? Cadê você? Pode ativar o som, Angelina. Quer falar primeiro, Luiz Fernando? Se puder falar, posso falar. Eu acho que você pode, não sei se a Angelina tá. está aí. Depois ela pode volta comentar. E fala, pode ser que ela saiu um pouquinho, né? Então fala, Luiz Fernando, enquanto isso. Me inscrevi também para fazer uns comentários. Primeiro, gostei de um comentário que a Eleonora falou há pouquinho, que é assim, que não existe, vamos dizer, o que é o jeito certo da pessoa fazer, né? Em alguma situação, né? Então, o marido estava fazendo o que ele podia do jeito dele, a mãe do jeito dela, a avó do jeito dela. Enfim, eu acho que esse é o ponto, eu achei muito bom, porque não existe essa ideia de que a gente vai atrás de algum modelo. As pessoas são, conforme podem, vão fazendo o que podem.
Agora, eu acho um outro ponto que eu queria destacar é a questão do sentimento de culpa. A Melanie Klein tem um comentário até que diz que provavelmente sentimento de culpa seria algo como tão formador da natureza humana que sempre está presente, né? Sempre está presente. Aí ela fala um negócio curioso. Às vezes uma pessoa que não faz nada de errado, entre aspas, né, precisa arranjar um negócio para justificar que o sentimento de culpa entre em ação, né? Esse é um ponto que eu queria comentar. E o Bion tem outra questão que o Junqueira de Matos aqui e o João Carlos Braga em São Paulo, o Junqueira de Matos de Ribeirão e o Braga de Curitiba fizeram um trabalho recente, já tem alguns anos, mas que eles pesquisaram ao longo de muitos trabalhos do Bion uma questão que é a mente primitiva, né? Os estados primordiais de mente, essa mente primitiva que ataca o ser humano de qualquer jeito, ataca. Não tem nada a ver com o superego na base do Freud, que tem muito a ver com a cultura e a moral da cultura, mas é um ataque à existência da pessoa real. Isso é um negócio tremendo, né? E no filme, acho que mostra isso, quer dizer, que a mulher, a mãe que perde o filho, poderia sofrer um baita ataque desses, assim, que vem para cima da pessoa real, que ela escolheu ter o bebê em casa. Mas quem escolhe ter o bebê em casa tem esses tipos de risco que vão poder acontecer, né? E acontece mesmo, né? Mas eu queria só destacar que tem esse perigo do sentimento de culpa, como o Melanie Klein destacou bastante, que faz parte, mas essa questão do Bion, que é a pessoa real sempre corre o risco de ser sempre atacada, seja lá o que ela fizer, mas apareceu a pessoa real, pode sempre ser atacada. Queria só observar isso, Eleonora, e obrigado. Então, eu lembrei agora, você lembrou da Klein, do Bion, e eu me lembrei do Ronald Fairbairn, que fala sobre o sabotador interno, que é essa parte que Freud fala também. Ele não explica, ele já está começando a pensar na pulsão de morte, mas antes de delinear claramente a pulsão de morte, ele fala de uma hostilidade que existe em todos nós e que só o amor consegue bloquear. O Fairbairn, que é escocês, eu estudei muito uma vez, porque eu fiz um trabalho sobre Fairbairn. Ele fala que existe esse sabotador interno, e a imagem que ele usa é terrível. Ele diz que alguém entra numa igreja, numa catedral, está havendo uma missa solene no piso da catedral, só que se você descer uma escadinha, uma cerimônia satânica está sendo realizada lá embaixo. E que isso somos nós, né? O sublime e o perverso. Então, pode ser, quem sabe lá, da onde veio a ideia dela ter a filha em casa? Foi para atacar a mãe? Foi para atacar a avó? Foi porque ela queria morrer? Foi porque ela... não sei, a gente nunca vai saber. Ela falou muito claramente sobre a filha. Daqui não vai sair a causa da morte dela. É claro que ela tinha sentimento de culpa, né, com relação a isso, mas ela não exprimiu isso, ela não expressou isso no filme, pelo menos não em palavras, porque era da razão a mãe, e a mãe era né, aquela de quem ela queria fugir. Por isso que no fim é tão bonito, as três tomando chá, é breve a cena, é un passant, assim. Ela com a mão, segurando a mão da mãe, e a irmã fala assim: mamãe já está com um pouco de demência, sabe? Então vem aquele amor, aquela piedade, aquela coisa que ela conseguiu, a maçã lá, né, com a mãe, né? Eu acho que existe muita coisa que é passada de filha para mãe, de mãe para filha, nesse círculo, né, que a gente faz, as nossas filhas, as nossas mães, as nossas avós. É uma coisa feminina que é muito perto de todas as mulheres, né? Tanto tem a parte bonita, quanto tem essa parte menos agradável, mais feia. Todo mundo tem. Agora, a obrigação da gente é tentar
diminuir esse poder, né? Tirar o poder da cerimônia satânica e, né? E às vezes tem também falar, bom, se existe Deus, tem que existir o diabo também, né? Então, é assim, né? A nossa cultura é assim, né? Nós somos fruto dessa cultura também, né? Claro. Posso chamar outra? Leonora, Claro. doutor Colucci gostaria de falar também? Doutor Colucci, Sim. liga seu microfone. Sim. Então, eu tinha colocado que parabenizo a Leonora, porque realmente trabalhar esse tema do luto, mas um luto específico em relação à perda de um bebê. Eu acho que isso é uma coisa muito particular, muito intensa, que muitas mulheres não conseguem, por isso vem a psicose puerperal, né, depois do nascimento, em função de uma capacidade de não conter toda aquela morte que esteve presente naquele perinatal, né? Então, eu achei que eu assisti esse filme por partes, porque não tive ocasião de ver integral, embora esse seja um assunto que me atrai muito. Eu tive a oportunidade de acompanhar 33 partos e ver as diferenças, situações, quando estudei a preocupação materna primária. E o Winnicott, ele é muito claro, ele fala assim, que se o bebê morre, a mãe corre um risco tremendo de não ter condições de gerir aquele luto que ela tivesse ter essa condição para superar e metabolizar e elaborar todas essas situações. Eu achei a sua fala, Leonora, bem interessante, porque você vai acompanhando todo o momento do desenvolvimento do luto dela. E isso, me parece, é um caso de livro, né? Que realmente para que pudesse até ser estudado esse tipo de elaboração que me parece muito importante para gestantes, para as pessoas que trabalham com gestantes, né? Então, acho que tem aí um trabalho preventivo e muito útil para essas mães que perdem os filhos, ou mesmo aquelas mães que não perdem o filho, mas têm que viver algum luto, porque a gente vê muitas separações de casais depois do nascimento, né? Então, isso é um outro fato que o nascimento ele é muito perturbador. Então, queria deixar aqui com poucas palavras, mas parabéns à sua participação e é um trabalho intenso que a gente teria que continuar fazendo. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Colucci. Palavras gostosas de ouvir. Você que é colega sabe bem, né, do que eu falei, porque você ali, quando está tratando desse assunto, você vai ter memórias pessoais que poderão impedir até o trabalho, né, que a gente tem que fazer com o paciente, ou então, ao contrário, ajudar. Né? A gente vê no filme um trabalho de luto de livro, como você falou, né? Mas ela era uma mulher muito corajosa, muito corajosa. Você tem muita coragem para enfrentar de frente assim e procurar com o afinco que ela procurou, né? Obrigada por suas palavras, foi bom te ver e ouvir suas palavras. Obrigada. Também. Um abraço. Você também para você. Tem um comentário aqui do Theo Leitão, que ele diz assim, que ele atendeu uma mulher que teve 2 abortos espontâneos. Entrou em uma melancolia e, ao buscar ajuda, começou a fazer o luto. O interessante é que ela iniciou esse luto dizendo que teve 2 filhos que morreram. Era mãe, seus filhos morreram.
A partir disso, ela iniciou um lindo período de fertilização interior, como a Marta. Assisti esse filme há pouco tempo e fala, eu achei esse filme belíssimo. E você gostaria de fazer algum comentário dessa fala, Eleonora? Eu acho que o único comentário que eu posso fazer é que uma mãe que perdeu um filho que chegou a viver como a Marta, né? Alguns minutos, ela é filha, ela nunca vai esquecer da Ivete dela, né? E tem mães que não chegam a ver o bebê, como essa que teve 2 abortos espontâneos, eu não sei em que mês da gestação, mas eu te digo que, na minha opinião, a minha janela para o mundo, onde eu vejo acontecer as coisas, e as minhas vivências pessoais indicam que todos os filhos são filhos, mesmo que eles não tenham, que a gente não tenha visto, que eles não tenham vivido o suficiente para a gente poder dar um beijinho na cabeça, como a Marta fez com a Ivete, né? São coisas que acontecem na vida, mas eu acho que a maternidade, ela não tem esses... porque teve um aborto, então nunca foi... Desde o momento em que é sentida essa fertilização do útero, né, a gente já tem um filho. Então, qualquer perda envolvendo aquela criatura é uma perda que a gente vai ter que lidar do mesmo jeito que a Marta lidou com a dela, que é um exemplo para todas as mães que perderam os filhos, não importa os bebês, o filme fala justamente dos bebês, quer dizer, aqueles que não conviveram com a mãe, né? Então, como é que pode gostar de alguém que não conviveu? Pode, porque ser mãe é um valor para as mulheres, né? Quer dizer, eu acho que conforme vai passando as culturas, as dificuldades que a gente ultimamente tem que... Ser mãe, às vezes, é um castigo, né? Porque para quem não tem como prover para o bebê, e aí eu acho que é um luto duplo, né? Fora que passa essas mulheres que não têm como prover, que tem como exemplo a avó da Marta, né? Que precisava dar pouco leite para o bebê para ele não chorar. Quer dizer, nós podemos nos mudar aqui para o Brasil e pensar quantas mães que têm dificuldade de pôr alguma coisa na boca de um bebê, né? Não tem leite, ela... Então, essas coisas são tão duras, são tão cruéis, e que eu penso que se existe uma mãe que, sei lá, existem casos assim, né? Que a mãe, não, pelo menos, não expõe essa ferida, né? Mas que existe essa dor lá dentro e vai existir para sempre, né? Essa perda é uma perda muito importante para as mulheres, perder filho, né? A Silvinha gostaria de falar, Silvia Ock, liga seu alto-falante. Pode ativar, Silvia. Boa tarde. Obrigada, antes de mais nada, Eleonora, o que você trouxe foi muito rico, foi muito bom. Eu queria levantar alguns pontos que a nossa conversa foi remetendo. Um é a questão que o Colucci falou uma coisa importante, né, de que, às vezes, um casal até se separa, né, com a chegada de um filho. Então, a gente viu aqui no filme o luto pela perda dessa filha, a separação desse casal, o quanto que o pai não deu conta, né? Não é uma questão de ser uma boa pessoa, uma má pessoa, mas é uma questão de não ter dado conta, né? E da importância dos recursos que a gente vai construindo internos, né? E que também a chegada de um filho requer o trabalho de um luto, né? Porque quando a gente fala do luto, não é necessariamente uma perda concreta, mas, por exemplo, a perda de um lugar, né? O meu lugar de não mãe para depois um lugar de mãe, né? E o casal com
uma terceira pessoa ali junto, quer dizer, todo esse trabalho de elaborar esses novos lugares, os novos papéis, as novas funções, é um trabalho de luto também, né? E também pode ser algo que detona a família, o casal, né? Acho que a Gabriela trouxe essa questão, né, do trabalho com o casal. Eu estou atendendo um casal que justamente veio porque o nascimento da filha desorganizou toda a vida deles, né? E eles não tiveram estrutura, e um começou a atacar o outro, né? E eles não conseguiram elaborar aquilo que era uma alegria para eles, porque eles quiseram, eles planejaram, né? Não tinha nada a ver com uma rejeição, né? Mas é esse trabalho do luto. E então a gente entender como o luto ele não é necessariamente por uma perda de uma vida, por morte, mas é aquilo que é vivido como perda internamente, né? Esse era um ponto que eu queria colocar. O outro é a questão do tempo, né? Do silêncio que ela fez depois da perda, esse trabalho do luto que requer esse silêncio, esse tempo que o mundo de hoje não dá, né? Então vai para remédio, ou então vamos para festa, ou como esse pai que não dava conta do silêncio e ele precisava de agir, né? Então nem sei se a libido dele estava boa, se ele estava tão ansioso que ele tinha que descarregar em alguma coisa, tinha que fazer. Ele já era um homem fazedor, né? Que ele fazia obras. Então ele sabia fazer, mas lá dentro ele não deu conta, ficou, né, impossível, por isso tanta ação dele, né? Então, esse recurso nosso de ser capaz de ficar só, de ficar no silêncio, fora do luto, é muito importante, porque depois, dentro do luto, é o que a gente vai precisar, né? Desse ficar com a gente mesmo, como ela ficou, né? E foi conseguindo fazer outras coisas germinarem, né? E daí é o terceiro e último ponto que eu vou levantar, porque daí eu estou levantando os pontos para te ouvir, Leonora. O terceiro e último ponto foi que foi falado aí de perdoar o marido na ponte, né? Eu acho importante isso, não justamente no perdão, mas na reparação dos objetos internos, que é um dos trabalhos do luto também, né? Quer dizer, fica tudo tão machucado, né? Tudo tão estragado, mas a gente vai lá pondo as sementinhas, algodão por algodão, né? Achei essa metáfora bonita, porque a gente vai restaurando isso lá dentro da gente, né? E, consequentemente, vai brotando de novo, né? Vai germinando. Então, eu sinto que na ponte, ela fez um trabalho de reparação do objeto interno. Não é perdoar o objeto externo, marido, né? Ou reconstruir o casamento necessariamente. Às vezes isso é impossível, mas é dentro, né? Não ficar com rancor, não ficar com a raiva, né? Superar isso é muito difícil. E ela, quando ela coloca o gorro, vai na ponte, que era o desejo dele, né? Da filha ser a primeira ali na ponte, eu vi que ela resgata, repara internamente o casal com a filha. Então, não é uma filha sem pai e mãe, né? Fica algo reparado. E por isso ela consegue, quando a gente repara o casal interno, a gente repara os pais. E aí ela consegue dar a mão para a mãe. Né? É bonito isso, porque isso é fruto do trabalho do luto, né, Leonora? Queria que você falasse um pouquinho disso, que você fala bem. Obrigada, Silvia. Eu gostei muito de você ter visto o filme com esses olhos que eu também tive para o filme, né? Eu também, em nenhum momento, achei que ela estava perdoando o marido, porque não tem o que perdoar ali, né? Ela justamente estava pensando na bebê. Aquela bebê tem um pai. Porque ela, Marta, a gente não sabe onde está o pai dela. Não se fala no pai. É um ausente. E eu acho que muito da diferença entre ela e a mãe
tem a ver com o pai ausente, né? Que a gente pode fantasiar que ela culpava a mãe do pai não estar ali. O pai morreu no campo de concentração e a mãe se salvou. Não sei, as hipóteses são inúmeras, né? Mas o que eu também achei com você, e por isso que eu vi, na segunda vez que eu vi o filme, é que eu percebi o gorro. Eu vi e falei, pronto, que coisa linda. Ela tá fazendo o pai estar presente. A bebê, Ivete, tem pai e mãe. E tem o rio, e tem o vento, e tem uma vida entre os elementos, né? Que é tão bonito, né? Quer dizer, ela não queria enterrar, ela não queria esconder, né? Como a mãe queria que ela fizesse, que tivesse uma lápide. No trabalho de luto dela, ao contrário, ela precisava libertar. Libertar a filha a filha morta, mas que precisava reviver, sei lá, em alguma coisa, se transformar em algum outro elemento desse nosso planeta, né? Eu acho que a cena da macieira, eu chamei no blog, eu chamei de macieira de sonho, porque é uma imagem de sonho que interfere no fim do filme, aparece antes das cinzas no rio. Porque é o seguinte, é a mãe deixando a filha, que vem da macieira, né, comendo. A mãe não ataca a fertilidade da filha, né? A filha se sente acolhida nessa vontade de comer maçãs, que não tem nada a ver com o jantar, porque ela quer comer uma outra comida. Quer dizer, a maçã, ali no filme, é o símbolo da fertilidade, né, do feminino. Né? A maçã da Eva, não sei lá, a gente pensa em tantas maçãs, né? A maçã é redondinha, vermelhinha, e ela sempre comendo aquelas maçãs. Então, a mãe permitindo a filha de crescer para também ter um filho, né? Eu acho que dar um pai para o bebê e o diretor dar essa piscada de olho para a plateia com a macieira, com a menina e a mãe, são coisas preciosas. Então, eu gosto de filmes assim, que é muito difícil, sabe? Não é fácil. Tem que ser um gênio do cinema, porque o filme foi escrito pela Cata Weber, que sempre faz os roteiros do Mandrusco, né? E esse é o primeiro filme dele que não é falado em húngaro, que é falado em americano, em inglês. Porque talvez ele tem ideia que o filme possa concorrer ao Oscar. Mas não importa se ele fez para ganhar prêmios, saiu dele, é uma coisa linda da Cata, eles fazem em 3 filmes, né? Então, sei lá, até me perdi aqui, porque comecei a falar de filme, já me empolguei aqui, né? Uma coisa que eu queria falar, que você também começou a sua fala falando, a respeito do luto que você tem que fazer do seu lugar, né? Porque a mãe idealiza o bebê, né? O pai também, né? O pai mais que a mãe, porque, imagina, a mãe ainda sente coisas, né? E o pai que não sente nada. Só vê aquela barriga crescendo, mas... Agora, a mãe idealiza, né? Ela idealiza qual será a cor do olho, qual é o cabelo, o que eu vou ter. Quer dizer, passam 1000 aventuras da macieira, né? com a bebê que vai nascer. E, de repente, acabou, né? É muito cruel. Porque você tem que fazer o luto da idealização também que você fez. Você nunca vai ter nenhuma aventura junto com aquele bebê. Né? O lugar de mãe dela, qual é? É ausente. Ela é uma mãe que tem uma filha morta. É uma filha, só que é uma filha diferente daquela pessoa que ela ia ter. Né? E eu acho isso central nos primeiros momentos do luto, que alguém tocou, acho que foi a Gabriela que falou, não sei, falou que ela ficou muito atrapalhada, no começo muito brava, muito ambivalente, mas é lógico, é assim que começa o trabalho. Não é entrando em contato com as coisas boas que a gente tem, a gente se sente roubada de vida. O narcisismo nosso é despedaçado numa hora dessas, a mãe fica totalmente vazia, né? O mundo fica vazio, a mãe fica vazia, o bebê não está mais lá e não está em nenhum lugar. Então, ela deu o lugar para a filha dela, que a sensibilidade dela ditava. É muito linda a cena,
o rio, as águas transparentes, burburinando. Não é um rio calmo, é um rio cheio de movimento, sabe, de vida. É uma outra vida que ela dá. E eu fiquei encantada com cada pedacinho do filme, que a gente já lembra de outras coisas. Quer dizer, é uma associação, permite uma associação com muitas coisas. E esse pedaço do narcisismo talvez o pai tenha mais dificuldade até em fazer o luto, porque a idealização dele ele não sentiu nada, ele não tem nenhum outro material ali para lidar, a não ser as fantasias que ele fez sobre o bebê, né? Sei lá, de repente, acho que a mulher tem mais material, né? Não sei, isso que eu fui, como eu contei com aquele casal lá que eu atendi o marido, ele precisava de uma mulher para contar para ele como é que a mulher dele estava. Que ele não sabia. Quando eu chego em casa, ela está chorando. E lógico que ele sabia que ele estava chorando, porque ela tinha perdido o bebê, os implantes, essas coisas. Mas ele não sabia como lidar, quer dizer, era difícil se juntar a ela. A minha inspiração foi ajudar ele a saírem os dois do cemitério. E ir para a macieira lá que o Mondrusco mostra para a gente, ir para o lugar da fertilidade. Tem um lugar da fertilidade em cada um de nós, né? Obrigada, Silvia. Luiz Fernando, eu gostaria de te perguntar, nós temos mais 26 mensagens. O povo quer falar muito, todo mundo quer falar demais, e faltam 5 minutos para nós terminarmos. O que você sugere? Eleonora, vou perguntar para a Eleonora, que quer escutar mais alguém? Eu sugiro que a gente faça o luto desse final também, né? Porque se a gente... Eu estou fazendo um luto, porque eu estou adorando essa conversa está me enriquecendo demais, né? Porque eu geralmente... Eu vou ao cinema sozinha sempre, né? Porque até esperar arranjar, já saiu de cartaz, né? Isso eu estou falando de filmes no cinema. E filmes em casa, eu vejo muitos filmes também, é muito chato, as pessoas que não gostam de filme nem sabem o que vai ver, né? Eu vi 3 vezes esse filme, não é porque eu ia falar aqui, é porque o filme me tocou demais. Então, eu acho que a gente uma hora tem que acabar, né? Paciência. Uma pena, eu gostaria de ficar a tarde inteira com vocês. Eu, por mim... O assunto dá para falar de muita coisa, né? E todo mundo quer fazer comentários, seja elogiando, parabenizando você, de todas as formas. Obrigada. Mas eu acho que a Cecília, acho que levantou a mão para falar. Sua irmã, não é, Eleonora? A Cecília, cadê a Cecília? Ah, está aqui. Quem sabe a irmã pode ter uma preferência nesse final, Eliana. Ah, sim, claro. Fala aí, Cecília. A Cecília Sussana. Eu estou com saudade de ir com a minha irmã ao cinema, essa é a verdade. Minha companheira, né? E nós somos 7 filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Então, eu escolhi a Cecília para ir comigo no cinema. Então, que os outros não nos ouçam. A gente vai fugir. Que bom você estar aqui, Cecília. Que é uma pedagoga maravilhosa. Então, nós temos conversas muito boas depois dos filmes, o que é uma coisa que talvez a gente possa falar assim, cada filme, ele não acaba quando a gente sai do cinema. Se a gente gosta de cinema, e se o filme é bom, a gente vai para um lugar, vai tomar um vinhozinho, vai comer uma coisa gostosinha e vai falar sobre o filme. E a conversa é muito melhor do que empregada não sei o quê, o trânsito. Não, falar do filme, sabe? Enriquecer a si mesmo na conversa. Então, é isso que eu senti aqui. Vocês me enriqueceram muito. Vocês fizeram eu buscar coisas lá que eu nem sabia que eu tinha pensado nisso. Obrigada a todos pelo... Então, eu, em nome do núcleo aqui de Marília, agradeço você, Eleonora, por ter participado, agradeço a todos que vieram, participaram de algum jeito, acompanharam, muito obrigado a todo mundo, e até o próximo 10 de abril. Abraços. Obrigado. Obrigado, Eleonora. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.